Bom dia, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um. Nesse vídeo, gente, eu irei falar um pouco sobre os três tipos de cristianismo: o real, fundado por Jesus, e os outros dois que veio após isso. Primeiramente, iremos falar do amor verdadeiro de Jesus, o verdadeiro cristianismo. Em toda a Bíblia, nos evangelhos, Jesus pregou humildade, Jesus pregou a multiplicação do pão, o respeito, o amor e o carinho às crianças. Jesus ensinou sobre a semeadura. Jesus ensinou que teremos aflições, guerras, que teremos dificuldade, mas se mantermos nosso coração em Deus, iremos sim, ter uma morada no céu. Jesus ensinou também obediência, respeito, a, a não existência de diferentes seres. Eu não sou a mais nem a menos do que fulano, fulano não é a mais, todos somos iguais. Jesus ensinou a amar ao próximo, ele mostrou amor, ele mostrou sabedoria, ele mostrou conhecimento, obediência, resistência e perdão. Ele não prometeu bênçãos infinitas, bênçãos. Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, Jesus vai me dar, mas isso aí não foi promessa de Jesus. Jesus, a única promessa que Jesus fez foi da morada celestial, da morada eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, quando olhamos o cristianismo de Jesus, nós ficamos meio assim com os outros dois que vieram após, a Jesus. Jesus, ele foi um ser tão perfeito que e humilde que ele pediu para Deus apartar a cruz dele, mas ele obedeceu ao Pai. Ele foi sacrifício. Ele foi, como eu irei dizer, ele foi a essência da vida, do amor, da esperança e da fé. Ele foi a resiliência quando foi tentado por Lúcifer. Ele foi a paixão. Ele fez amigos fiéis a ele. Ele criou vários pregadores da palavra de Deus. Ele foi um excelente professor. Quando você olha as parábolas, quando você olha os textos citando os ensinamentos de Jesus, aí muitos vão falar: ah, mas eu não creio em Jesus. Ou tem evidências da existência de Jesus em várias culturas, em vários, como se diz, locais não cristãos que falam de Jesus, historiadores como Flávio Joséfo, Técito e etc.,
que falam da existência desse ser, que muitos imperadores romanos falam, no Egito fala, os persas falam, os hindus falam, os budistas falam de Jesus. Como todo o mundo naquela regente época falava de Jesus, como ele não teve na Terra. Tem muitos achados também arqueológicos que mostram a existência de Jesus, a passagem de Jesus, a ressurreição de Jesus e etc. Então, Jesus existiu. Mas agora vamos começar a parte polêmica do vídeo. Não é para atacar ninguém, é só Bíblia e história. Nada mais. Em uma determinada religião, eles falam que foi criada por Pedro. Mas Pedro, ele era um apóstolo de Jesus. Não bate a sequência como Pedro, que conviveu com Jesus, iria criar uma religião pagã. É isso que nunca entrou na minha cabeça. Aí vamos, na decorrência do tempo, que se passaram 313 anos, Constantino, um imperador romano que vivia em guerra, após uma guerra, deixa eu ver aqui, Batalha da Ponte Milvia, 312 após Cristo. Ele aderiu ao catolicismo, ao cristianismo, ele permitiu, e foi dessa maneira. Ele fez a convocação do Concílio de Nicéia em 325 para a fundação da doutrina cristológica. Tá? Mas o que você quer dizer com isso? Ali nasceu o cristianismo político, que não teve nada a ver com Cristo, nada a ver com Cristo. Ali surgiu quando você vai na história, o Império Romano fez tantos massacres, destruiu tantas vidas, matou pessoas alegando bruxaria e etc. Dominou-se várias coisas com a força bruta, usando o nome de Jesus, que era tão complexo quando você analisa a história, era tão complexo essa política de dominação que o povo, para pedir perdão dos seus pecados, não pedia perdão a Deus, tinha que pedir para o Papa, ou padre, ou ou bispo, o que regesse a região. Quem liberava o perdão não era a Deus e Jesus Cristo, quem liberava o perdão era o Papa, o padre, o sacerdote, o que for, o que aquela região determinar. Gente, isso é história. Aí eles pagavam penitência, sacrifícios. Mas como se Jesus sacrificou na cruz, a gente precisa de sacrifício e de pedir perdão ao homem. Não, eu tenho que pedir perdão a Jesus. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Quando você analisa a historicidade, gente, não, de novo, não estou falando mal de religião nenhuma, é história e Bíblia.
essa constância gerou mortes, muito sangue, muito domínio. O império dominou. Foi uma política devasta, uma política que destruiu vidas, entendeu? Que sugou o poder para si. Sugou o poder para si e dominou o mundo. Tudo bem aí. Vocês entenderam agora o cristianismo de Constantino, político, só para dominar, só para mandar. As práticas pagãs continuaram, o sangue continuou, o sacrifício, tudo continuou, mas tinha Jesus no meio para manipular e dominar as massas. Então, esse é um ponto. Agora vamos para o terceiro cristianismo, que é um cristianismo da prosperidade. Aí a gente vai pegando um caminho mais difícil, né? Em 1504, por aí 505 a 551, tem as datas, muitas das vezes não imprecisas, mas vamos pôr 1504, 1500 vamos 1504. Um bispo alemão chamado Martin Luther criou as 95 teses do protestantismo. Ó, eu as li todas, encontrei muita incoerência, mas ele fez a terceira vertente. Essa terceira vertente é o cristianismo da prosperidade da carne. Vou ter casa, carro, mansão, vou ter terras, fazendas, vou ter etc, e etc, e etc. Mas pera lá, Jesus não pregou isso. Jesus pregou amor, humildade, aflições, dores, que você terá o pão, mas não pregou prosperidade. Você pode ser próximo, porque Deus dá o dom de riqueza. Mas você não pode deixar essa riqueza te dominar. Tá, vamos continuando. Dessas 95 teses, saíram as 3 primeiras vertentes. Saiu 2, depois à frente outra. Só que dessas 3 ideologias, se dividiu. Aí você vai falar assim, mas como assim se dividiu? Em 46.700. Como assim 46.700? Isso. A ideologia protestante foi dividida em 46.700 pedaços. Aqui, para você ter noção, a Bíblia Thompson pertence a uma ideologia, uma Bíblia de estudo. A Bíblia Sagrada Almeida pertence à Assembleia, é outra. A King James, que é outra Bíblia de estudo, a outra. Cada um fez a sua própria versão da Bíblia, a sua própria tradução. Porque não aceitam as pessoas pensar diferente. Não aceitam que eu penso diferente dele, então vamos supor assim, o meu líder lá
pensa que azul é vermelho, mas eu vejo vermelho e amarelo. Desde a gente sentar, conversar, entender a situação, não, vamos dividindo. E foi. Aí hoje tem dessas 46.700, tem igrejas que pregam homossexualismo, tem igrejas que pregam o roubo, tem igreja que prega o adultério, tem igreja que aceita tudo isso, tem de tudo. Então, gente, foram vertentes políticas, vertentes de pregacionismo que fizeram teologias ideológicas. Tanto que hoje você não vê mais hinos exaltando a Deus igual na harpinha nossa cristã. Você não vê louvando a Jesus, você vê louvando o homem. Que o homem irá receber bênção, que o homem irá ter privilégio, que o homem, que o homem, que o homem. Mas cadê Jesus que pode proporcionar a nós grandes coisas? Quando você observa Paulo, que ainda há muitos templos que segue as orientações de Paulo, segue a Bíblia, que não fica buscando inventar, monopolizar ninguém, que vão lá e pregam a palavra, falam de Deus, mostra amor, faz um trabalho de caridade lindo, não faz comércio nem nada. Essas pessoas, ó, nota milhão. Mas esses que sobem, prega prosperidade, que só bênção. Toda hora você abre um vídeo aqui na internet ou no ou liga a televisão, ou qualquer lugar, tá um lá, você vai ter bênção, 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 bênção. Parece que é só para ter like, curtida. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero levar uma palavra de Deus, levar consciência. Eu não sei se Deus vai te abençoar hoje. Por que que eu vou falar que a bênção tá? Só a bênção pode estar na porta. Mas eu não sou adivinho, eu não sou feiticeiro. Eu sou um filho humilde de Jesus, de Deus. Vamos assim, e outra coisa, o isolamento bíblico para interesse próprio. O versículo que fala do dízimo, que é bastante, tem muitos, é para hoje. Dízimo e oferta é para hoje. Mas quando é o versículo ou o texto bíblico que condena as atitudes de hoje, não. Esse não é para hoje, esse é lá para o justo, lá para trás. Como assim? É a mesma Bíblia, gente. A Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, é a mesma. Nós devemos acordar e começarmos a ser cristãos, a entender o que é o cristianismo, o que foi Jesus, o que Jesus deseja de nós. É crer nele, não é crer em ideia. O mundo está cheio de ideia. Uns para ter poder, outros para ter riqueza. Tanto que essas duas vertentes, as mais fortes, elas têm muito patrimônio, muito ouro, muito tudo, muito. E uma delas, além de ter muito a riqueza, ela tem uma grande concentração de papiros que poderiam servir para ensinarmos mais que está lá preso. A humanidade não pode ver isso, porque tira o poder de manipulação. Hoje, a gente é manipulado se a gente quiser, porque temos a Bíblia, temos a história, temos a internet para buscar história, temos um monte de arqueólogos, de historiadores, de pessoas de boa fé estudando.
para nos dar informação. Eu sou pequenininho perto, eu não estou crescendo, como se diz, eu estou engateando nessa minha busca, entendeu? Eu estou engateando nessa minha busca pelo conhecimento. Hoje não é mais, a enganação não está mais ligada à falta de conhecimento. A pessoa não tem conhecimento se ela não quiser, porque tem Bíblia, tem internet, tem como se diz, centros arqueológicos com muita informação. No Brasil tem um lá em São Paulo, que é imenso, que tem um monte de... Eu tenho que lembrar o nome desse museu lá, gente. É um museu arqueológico bíblico, tem muita coisa que vem de Israel, que vem daquela região. Então, o conhecimento, ele não pode ficar preso dentro de uma manipulação. Você tem que buscar um entendimento, você tem que orar, você tem que procurar entender aquilo que Deus quer. Eu sou muito falho, eu sou muito devagar em alguns critérios, porém eu tento, dentro das minhas limitações, correr atrás de saber um pouquinho. Então não é algo que duas vertentes pode te enganar, porque Jesus está lá. Jesus está aqui, ó. Aqui, ó. Aceite a Jesus aqui, que ele irá aflorar aqui. Então, eu irei encerrando esse vídeo. Foi resumidamente falado assim, para não ficar longo, porque o vídeo ia ficar com as 2 horas, se a gente for aprofundar muito, né? Que o amor de Cristo, que as bênçãos de Deus estejam na vida de cada um.